Eu matei a minha tia com as minhas próprias mãos, mas ninguém acreditou porque o veneno era invisível e o ódio, hereditário. A família aplaudiu quando o caixão desceu à terra vermelha de Sintra, fingindo lágrimas que eu sabia serem de crocodilo, enquanto eu sorria por dentro, sabendo que o milhão era meu e a vingança, inevitável. E se eu disser que o testamento não era só dinheiro, mas uma confissão enterrada há décadas, capaz de arrasar impérios familiares construídos sobre mentiras e incesto disfarçado de tradição? O sol de Lisboa batia impiedoso nas janelas do meu apartamento no Bairro Alto, filtrando-se através das cortinas finas como um lembrete cruel de que a vida continua, mesmo quando o luto deveria pará-la. Eu estava ali, de pé no meio da sala desarrumada, com uma xícara de café frio na mão, olhando para o envelope amarrotado que o notário me entregara na véspera. Tia Amélia. A palavra tia soava estranha na minha boca, como um apelido que nunca me pertenceu de verdade. Ela era mais do que isso, a sombra que me criara nas brechas da ausência dos meus pais, a guardiã de segredos que eu só agora começava a desenterrar. Eu me chamo João, 32 anos, um contador medíocre que passava os dias enfiado em planilhas no subsolo de um banco no Chiado, sonhando com uma vida que não cheirava a mofo e arrependimentos. Amélia morrera há uma semana, um ataque cardíaco súbito no seu chalé isolado nas colinas de Sintra, onde o vento uivava como almas penadas. O funeral fora um circo, primos distantes de Cascais com joias que gritavam novo rico, tios de Porto que bebiam Porto como se fosse água benta, e a minha mãe, a minha mãe, com os olhos inchados de choro falso, apertando o braço do meu pai como se ele fosse o pilar da família. Mas eu via através daquilo tudo. Sempre vira. O testamento chegara como um soco no estômago. 1 milhão de euros. Não em ações voláteis ou propriedades decadentes, mas em dinheiro vivo, transferível imediatamente para a minha conta. Para João, o único que mereceu a minha confiança, lera o notário com voz monocórdia, enquanto os olhares se cravavam em mim como facas. Porquê? Eu, o bastardo da família, o filho de uma gravidez indesejada, o que fora mandado para Amélia aos 7 anos porque os meus pais preferiam as festas de verão em Troia a uma criança chorona. Eles murmuraram, deve ser um erro. Ela estava senil. Mas o notário, um homem seco como as folhas de sobreiro no Alentejo, abanara a cabeça. Está tudo em ordem. Assinado e selado. Eu não toquei no envelope naquela noite. Em vez disso, saí para a rua, o ar salgado do Tejo invadindo os meus pulmões como um bálsamo. Caminhei pelas escadarias íngremes do Bairro Alto, passando por guitarristas de fado que cantavam sobre amores perdidos, e pensei nela. Amélia, com os seus cabelos grisalhos presos num coque apertado, os olhos verdes que pareciam ver através da alma. Ela me ensinara a jogar xadrez na varanda do chalé, sussurrando, a vingança é como o rei, João. Paciente, mas letal. Eu rira na altura, um miúdo de 10 anos com joelhos esfolados de cair das oliveiras. Agora, aquelas palavras ecoavam como um presságio. De volta ao apartamento, abri o laptop. O banco online pescava com a notificação, a transferência fora autorizada. Cliquei em confirmar, sem hesitar. O dinheiro fluiu como um rio subterrâneo, invisível e imensurável, para uma conta offshore que eu abrira meses antes, num momento de paranoia que agora se revelava genial. Porquê? Porque eu sabia que eles viriam atrás de mim. A família não perdoava. Eles haviam destruído Amélia, devagar, com visitas fingidas e telefonemas venenosos, isolando-a até que o coração dela cedesse. Eu ouvira as conversas sussurradas. Ela tem dinheiro demais para um solteirão amargo como ela. E agora, era meu. Mas o que fazer com 1 milhão? Não era o suficiente para comprar uma vila em Cascais, mas bastava para mudar tudo. Eu imaginei viagens, não para praias turísticas, mas para as aldeias perdidas do Douro, onde o vinho envelhecia como segredos. Ou talvez investir num pequeno estúdio de arte, algo que sempre sonhara mas nunca ousara. Não. Isso era o João de antes. O novo João sentia uma fome diferente, uma que roía as entranhas como o azedume do vinagre de vinho. Naquela noite, sonhei com o funeral. No sonho, o caixão abria-se e Amélia sentava-se, os lábios azulados curvando-se num sorriso. Eles mataram-me, João. Mas tu vais trazê-los de volta à terra. Acordei suado, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Olhei para o relógio, 3 horas da manhã. Peguei no telefone e disquei o número do notário. Senhor Oliveira, preciso de cópias de todos os documentos. Incluindo as anotações pessoais dela.
Ele hesitou, mas a minha voz, firme, pela primeira vez na vida, não admitia recusa. Estarão no seu e-mail até ao amanhecer. Desliguei e fui à cozinha, abrindo uma garrafa de vinho tinto do Alentejo. Bebi direto do gargalo, o líquido escuro descendo como sangue. Amélia sempre dissera que o vinho português era como a alma lusa, profundo, resiliente, com um travo de melancolia. Ela estava certa. E agora, com o seu legado correndo nas minhas veias, eu sentia-me pronto para o que viesse. Os dias seguintes foram um borrão de rotina fingida. Ia ao banco, sorria para os colegas que me perguntavam pelo pobre João, e o luto terrível, mas por dentro, planeava. O dinheiro estava seguro, dividido em 3 contas, uma em Luxemburgo, outra nas Ilhas Caimão, e a terceira, irônica, num banco familiar em Lisboa, mas sob um nome falso. Eu lera sobre lavagem de dinheiro em thrillers baratos, mas aplicá-lo à realidade era como dançar um tango com o diabo, cada passo calculado, cada giro arriscado. A primeira rachadura veio num domingo chuvoso. A minha mãe ligou, a voz melosa como pastéis de nata. Joãozinho, precisamos falar. Sobre o testamento. Vai jantar a casa. Casa. A vila em Oeiras, com os jardins podados e o cheiro a jasmim que mascarava o podre por baixo. Eu aceitei, sabendo que era uma armadilha. Vesti-me com a minha melhor camisa, aquela que Amélia me dera no último Natal, e dirigi o meu Fiat velho pelas autoestradas molhadas, o limpador de para-brisas batendo como um coração ansioso. Cheguei ao portão de ferro forjado, e o mordomo, um homem que eu conhecia desde criança, abriu sem um sorriso. A mesa estava posta para 6, os meus pais, o meu tio Ricardo de Porto, a prima Sofia com o marido banqueiro, e eu, o intruso. O vinho fluía, o bacalhau assado fumegava, mas os olhares eram lâminas. Então, João, começou meu pai, cortando um pedaço de peixe com precisão cirúrgica, 1 milhão. Impressionante. A tua tia devia-te muito. Eu sorri, mastigando devagar. Ou talvez só confiasse em mim. Diferente de alguns. O silêncio caiu como uma guilhotina. A minha mãe tossiu, fingindo engasgo. Não sejas ingrato. Nós criámo-te. Criaram-me. Mandaram-me para Amélia como um pacote indesejado, voltando só para as festas de Natal com presentes embrulhados em culpa. Claro, mãe. Vocês foram maravilhosos. O tio Ricardo, com a cara vermelha do vinho, inclinou-se para a frente. O notário disse que há cláusulas. Condições para o dinheiro. Mentira. Eu vira os papéis. Mas deixei falar, observando como os olhos dele piscavam, nervosos como um ladrão pego em flagrante. Sofia, a prima perfeita com os seus cabelos loiros tingidos e o colar de pérolas falsas, interveio, talvez devêssemos contestar. Por amor à família. Amor. A palavra soava profana na boca dela. O jantar terminou com abraços frios e promessas vazias. No carro, de regresso a Lisboa, ri alto, sozinho. Eles pensavam que eu era o fraco, o contador tímido que se curvava ante a autoridade. Mas Amélia me ensinara melhor. A fraqueza é uma máscara, João. Usa-a até ao momento certo. E o momento estava próximo. De volta ao apartamento, abri o e-mail do notário. Anexos, o testamento completo, cartas antigas de Amélia, e uma nota manuscrita, para João, lê isto e lembra-te do que eles fizeram à tua mãe verdadeira. A minha mãe verdadeira. O meu estômago revirou. Amélia não era tia. Era. O quê? As palavras dançavam na tela, borradas pelas lágrimas que eu não sabia que podia chorar. Naquela noite, não dormi. Caminhei pelas ruas desertas do Chiado, o nevoeiro do Tejo enrolando-se nos candeeiros como fantasmas. Lisboa, a cidade das saudades, sussurrava os seus segredos, o fado quando de uma janela aberta, o cheiro a castanhas assadas misturado com o sal do mar. Eu parei num banco de jardim, olhando para o castelo de São Jorge ao longe, iluminado como um sentinelas eterno. Ali, sob as estrelas indiferentes, jurei, usaria o dinheiro não para fugir, mas para caçar. A vingança seria o meu fado, cantado em silêncio. Os dias seguintes foram uma dança delicada entre a normalidade e o abismo. No banco, eu continuava a inserir números em ecrãs frios, mas agora cada dígito parecia um peão no meu tabuleiro pessoal.
O milhão pulsava na minha mente como um coração extra, invisível mas vital. Eu transferira mais parcelas durante a noite, usando apps criptografados que aprendera num curso online sobre finanças sombrias, ironicamente, pago com o salário medíocre que ainda recebia. Ninguém suspeitava. Porquê? Porque eu era o João invisível, o que assentia e sorria. Mas por dentro, o fogo ardia. A nota de Amélia, a tua mãe verdadeira, era uma granada sem pino. Eu relia 1000 vezes, as letras trêmulas dela como veias expostas. Decidi investigar. Comecei pelo chalé em Sintra. Dirigi para lá numa manhã de nevoeiro denso, as eucaliptos curvando-se como sentinelas acusadoras. A chave ainda funcionava, o notário me dera acesso total. O ar lá dentro cheirava a lavanda seca e poeira, um perfume de memórias que me sufocava. Subi as escadas rangentes até ao sótão, onde Amélia guardava as suas caixas de fantasmas, como ela chamava. Encontrei-as empilhadas contra a parede de pedra, cobertas de teias como sudários. A primeira continha fotografias amareladas, eu, bebê, nos braços de uma mulher de cabelos escuros e olhos verdes, iguais aos de Amélia. Ao lado, uma carta datada de 1993. Querida irmã, o João não é do teu marido. É meu. Enterra isto. Irmã. A minha mãe, a que eu chamava assim, era casada com o meu pai, mas Amélia era a sua irmã mais velha. O incesto pairava como uma maldição familiar, disfarçado de tradição nas vilas abafadas de Oeiras. Sentei-me no chão poeirento, as fotos espalhadas como cartas de tarô. Ali estava eu, com 5 anos, a rir num piquenique no Douro, Amélia ao lado, o meu pai ao fundo com um copo na mão, o olhar distante. E a minha mãe, grávida de novo, de Sofia, a prima. O padrão era claro, segredos empilhados como dívidas, pagas com silêncios e heranças falsas. Amélia descobrira tudo, confrontara-os, e eles a isolaram. O tio Ricardo, o homem de negócios, de Porto, havia desviado fundos dela anos antes, alegando investimentos familiares. O meu pai, o advogado, redigira contratos que a deixavam sem nada. E a minha mãe? Ela sabia. Sabia escolher o conforto. Levantei-me, trêmulo, e desci à cozinha. No armário, encontrei um frasco vazio de digitálicos, o remédio para o coração dela. Mas quantas doses? Eu lembrei-me das visitas dela ao chalé, levando presentes de Lisboa, bolos, vinhos e pílulas extras. Para ajudar, mana. O veneno não era só metafórico. Eu contratei um perito forense privado, o dinheiro permitia luxos assim, pagando em criptomoedas para anonimato. Analise isto, enviei uma amostra do chá seco que encontrara no armário. Os resultados chegaram 2 dias depois, traços de sobredosagem crónica. Acidental. Improvável. Agora, o ódio era uma lâmina afiada. Eu queria gritar nas ruas de Lisboa, confrontá-los no meio do rocio, mas Amélia sussurrava na minha cabeça: paciência, João. A vingança é um vinho que melhora com o tempo. Bebi disso, planeei. O primeiro passo foi social. Aceitei convites para jantares, aparecendo com garrafas de vinho do Dão, rindo das anedotas do tio Ricardo sobre negócios duros. Ele mordiscou a isca: João, com esse dinheiro, poderíamos investir juntos. Um imóvel no Algarve, talvez. Eu assenti, os olhos baixos como o bom rapaz. Mas gravei tudo, num gravador minúsculo no bolso, legalidade. O dinheiro comprava advogados. Enquanto isso, mergulhei na história da família. Pesquisei arquivos no Torre do Tombo, páginas digitalizadas de nascimentos e casamentos. Descobri que o meu avô, um industrial de cortiça no Alentejo, tivera uma aventura com a empregada, a verdadeira mãe biológica de Amélia e da minha mãe. Bastarda, como eu. A família cobrira, casando a minha avó forçada com um primo distante. O incesto não era acidente, era teia, tecida para preservar a honra portuguesa, essa relíquia de império que ainda assombrava as nossas salas de jantar. Uma noite, no meu apartamento, com o som do elétrico 28 rangendo lá embaixo, escrevi uma lista: alvos. O tio Ricardo I, o ladrão. Depois o meu pai, o falsificador de papéis. A minha mãe, a cúmplice silenciosa. Sofia. Talvez, se interferisse. O milhão era a munição,
usá-lo-ia para comprar ações na empresa do tio, diluí-las devagar até à falência. Para o pai, um escândalo jurídico anônimo, vazando contratos falsos para a imprensa. Para a mãe. Para ela, algo pessoal. Uma revelação que a deixasse sozinha nas noites de Oeiras, ouvindo o mar rir da sua solidão. Mas o peso psicológico crescia. Eu acordava à meia da noite, suando, imaginando o rosto de Amélia no escuro. Era vingança ou loucura? Em Lisboa, a cidade das 7 colinas, cada esquina parecia julgar-me, o aqueduto das águas livres, com as suas arcadas como ossos expostos, o convento de São Vicente, onde monges outrora flagelavam a carne por pecados menores. Eu consultei um terapeuta, pago em cash, claro, um homem careca de Belém que cheirava a pastéis de nata. Isto é raiva acumulada, João. Canaliza. Canalizar. Eu ria. Ele não via o abismo. O ponto de viragem veio num café no Cais do Sodré. Encontrei-me com o perito forense, um tipo magro chamado Mendes, com tatuagens de âncoras nos braços, resquícios de uma vida no mar. Não é conclusivo, disse ele, mexendo no expresso. Mas sugere manipulação. Alguém adicionou doses extras ao medicamento dela. Paguei-lhe o dobro, e ele piscou, se precisar de mais. Discretude. Saí dali com o coração acelerado, o Tejo brilhando ao sol como uma promessa de afogamento. De regresso, parei no mirador da Senhora do Monte. A cidade estendia-se aos meus pés, um tapete de telhados vermelhos e azulejos partidos, viva e impiedosa. Ali, sob o olhar da Virgem de Pedra, decidi, a vingança seria lenta, como o fado que se arrasta nas noites de Alfama. Começaria pelo tio Ricardo. Marquei uma reunião de negócios no Porto, bilhetes de comboio comprados com o cartão offshore. Enquanto o trem cortava as vinhas do Douro, eu sonhava com o crés das ações dele, o império desmoronando como um castelo de cartas ao vento atlântico. O Porto recebeu-me com a sua garoa fina, como lágrimas de um amante traído. Desci na estação de São Bento, os azulejos contando histórias de reis e batalhas que pareciam ecos da minha própria guerra. O tio Ricardo esperava-me num café junto ao Douro, o rio castanho serpenteando como uma veia exposta. Ele era um homem de 50 e muitos, barriga proeminente sob o fato cinzento, olhos pequenos que piscavam como moedas falsas. João. Meu sobrinho favorito, exclamou, batendo-me nas costas com força demais. Favorito. O único que ele via como peão útil. Sentámo-nos à mesa de mármore lascado, pedindo francesinhas gordurosas e vinho do Porto Tinto. Ele foi direto, o dinheiro da Amélia. 1 milhão, hein? Poderíamos usá-lo para expandir a adega. Eu tenho contactos no Douro, vinhas premium, exportação para o Brasil. Eu assenti, forçando um sorriso que doía nos maxilares. Gravei cada palavra, o dispositivo no meu relógio pulsando como um informante secreto. Parece bom, tio. Mas e os riscos? Ouvi dizer que as tuas ações andam voláteis. Ele riu, uma gargalhada rouca como o guincho de um porco no abate. Riscos? Comigo, nada. Lembra-te do que fiz pela família, salvando a empresa do teu avô em 85, quando o Cortiça afundou. Salvando? Eu sabia a verdade dos arquivos, ele desviara fundos de Amélia, usando o nome dela em empréstimos fantasmas. Claro, respondi, bebendo devagar. Mas preciso de ver os números. Transparência, sabes? Ele hesitou, os olhos estreitando-se. Transparência. És como a tua tia, paranoico. Paranoico. A palavra acertou como um murro. Mas eu ri, mudando de assunto para o futebol, o FC Porto, claro, para o agradar. 2 horas depois, saí com o USB no bolso, os teus documentos, para análise. Ele mordera a isca, confiando no sobrinho ingênuo. De volta a Lisboa no comboio noturno, examinei os ficheiros no meu laptop. Fraudes por todo o lado, transferências para contas offshore no Panamá, assinaturas falsificadas com o nome de Amélia. O suficiente para o mandar para a prisão, mas eu queria mais, ruína total. Usei o dinheiro para contratar um hacker freelance num fórum obscuro da Dark Web, pagando em Bitcoin. Diluí as ações dele, instruí. Devagar, como um veneno. Ele riu na chamada criptografada, português, em. Gosto do estilo.
Dê-me uma semana. Enquanto esperava, o peso psicológico apertava. Sonhos com Amélia tornaram-se visões. Ela no chalé, engolindo pílulas com chá, os olhos suplicantes para mim. Salva-nos, João. Acordava gritando, o apartamento ecoando como uma tumba. Bebia mais, o vinho do Alentejo tornando-se companheiro constante. Numa sessão com o terapeuta em Belém, confessei fragmentos, sinto que herdei um monstro. Ele anotou, impassível, a raiva é um espelho, João. Reflete o que não enfrentas. Enfrentar. Eu enfrentava, sim, com punhais afiados. A família pressionava. A minha mãe ligava diariamente, vem para casa, filho. Estamos preocupados. Preocupados com o dinheiro, queres dizer? Sofia enviava mensagens, prima para prima, partilha, João. É o que famílias fazem. Prima. Agora, sabendo da teia incestuosa, o termo revirava o estômago. Ignorei-as, focando no plano. O Écar reportou progresso, vendi 5% das ações do Ricardo em leilões falsos. Ele nem nota ainda. Bom. A dor seria gradual, como a erosão das falésias da costa vicentina. Uma tarde, vaguei pelo Lisboa Factory, o antigo complexo industrial transformado em hub de arte e cafés trendy. Lisboa reinventava-se, mas eu era o resíduo, o que não se limpava. Parei numa galeria, perante um quadro de um artista local, uma mulher de costas, olhando o Tejo, o rosto dissolvido em azulejos partidos. Saudade, chamava-se. Comprei-o por impulso, 5.000 euros, uma gota no oceano. Pendurei no apartamento, um lembrete de que a dor podia ser bela. O golpe ao tio veio numa segunda-feira chuvosa. Liguei-lhe do chiado, fingindo excitação. Tio, as ações caíram. O que se passa? Ele urrou ao telefone, é um erro. Os mercados. Mas eu sabia, o Écar acelerara, vendendo mais. No final da semana, a notícia saiu no público, crise na adega Ricardo, ações em queda livre. Ele ligou-me em pânico, João, preciso de um empréstimo. Da herança. Ri baixinho, lembra-te da transparência, tio. Desliguei, sentindo o primeiro gosto doce da vingança, amargo como o café de Lisboa, mas viciante. Mas o custo, noites insones, paranoia de sombras nos cantos do quarto. Eu via rostos nelas, o do pai, da mãe, de Amélia. O terapeuta avisou, isto pode destruir-te. Talvez. Mas a destruição deles valeria a minha. Com o tio Ricardo afundando como um navio no Douro, virei-me para o próximo alvo, o meu pai. Ele era o arquiteto da teia, o advogado que tecera contratos como aranhas tecem fios pegajosos. A sua vila em Oeiras cheirava a livros velhos e traição, as estantes cheias de códigos penais que ele usava para se proteger, não para a justiça. Eu marquei um almoço de reconciliação, no pátio Alfacinha, um restaurante discreto no Estoril, onde o mar Atlântico rugia como um público aprovador. Cheguei cedo, o sol de inverno batendo nas ondas como diamantes partidos. Ele apareceu pontual, terno impecável, cabelo grisalho penteado para trás como um general. João, meu filho, disse, apertando-me a mão com firmeza falsa. Pedimos robalo grelhado e vinho branco de colares, seco, como as nossas conversas. Ouvi sobre o Ricardo. Uma pena. Mas tu estás bem. Com o dinheiro. Bem. Eu estava a ferver por dentro. Estou a investir, pai. Sabiamente. Ele assentiu, os olhos calculando. Bom. A família precisa de ti agora. Ah. Papéis da Amélia que preciso rever. Papéis. Os que ele falsificara para roubar-lhe a parte na herança do avô. Eu tirara cópias do notário, incluindo assinaturas que não batiam. Talvez eu possa ajudar. Como advogado da família. Ele riu, um som seco como folhas mortas. Tu? Um contador. Mas sim, vem ao escritório amanhã. O escritório, um antro no centro de Lisboa, perto do Terreiro do Paço, com vistas para o Tejo que ele usava para impressionar clientes. Aceitei, sabendo que era a minha entrada. Naquela noite, refinei o plano. O Écar, agora um aliado pago, infiltrara-se nos servidores do pai.
Encontrei e-mails, reportou. Correspondência com o Ricardo sobre ajustar o testamento da Amélia anos antes da morte dela. Suficiente para desbaratar a carreira dele. Mas eu queria pessoal, vazar para a ordem dos advogados, anonimamente, com provas irrefutáveis. O dinheiro financiava impressoras seguras, correios falsos. Enquanto isso, contratei um detetive particular, uma mulher dura chamada Inês, ex-PJ com cicatrizes de casos de corrupção. Siga o teu pai. Veja onde ele vai à noite. Os relatórios de Inês chegaram como veneno doce. O pai frequentava um clube privado em Alcântara, não para negócios, mas para afés discretos, com secretárias jovens, casadas ou não. Ele é cuidadoso, escreveu ela, mas não o suficiente. Fotos anexadas. Ele, de mão dada com uma mulher de 20 e poucos, rindo sob as luzes neon. A minha mãe sabia. Provavelmente. Mais um fio para puxar. O encontro no escritório foi um teatro. Ele mostrou-me dossiês antigos, apontando erros no testamento. Vês? A Amélia estava confusa. Poderíamos contestar. Eu fingi interesse, copiando ficheiros para um pendrive disfarçado de chave. Talvez, pai. Mas e se houver mais? Ele franziu o sobrolho. Mais o quê? Segredos. Como a verdadeira mãe do João, eu. O silêncio foi ensurdecedor, o Tejo lá fora parecendo parar. O que dizes? Sussurrou ele, o rosto pálido como giz. Amélia escreveu. Eu sou filho dela, não da mãe. Ele negou, gaguejando, mentiras. Ela era louca. Mas os olhos traíam, pânico puro. Saí dali com o pendrive queimando no bolso, o ar do terreiro do Paço cheirando a sal e vitória. Os dias seguintes foram de execução. O vazamento foi orquestrado, e-mails anónimos para jornais como o Expresso, com trechos dos contratos falsos. A notícia rebentou numa quarta, escândalo no gabinete de advogados, suspeitas de fraude em heranças familiares. O pai ligou-me histérico, João, és tu. Porquê? Fingi choque, pai, o que é isto? Dizem que és tu. Ele urrou, mas desliguei, sentindo o coração apertar, não de culpa, mas de um vazio crescente. Inês reportou mais, o pai confrontara a amante, uma briga pública no clube. A minha mãe descobrira, gritando nas ruas de Oeiras. O casamento deles, essa fachada de porcelana, rachava. Eu via-os agora como eram, frágeis, podres por baixo. Mas o terapeuta avisava nas sessões, estás a tornar-te como eles, João. O ciclo da vingança. Ciclo. Que se lixe. Amélia quebrara o dela, deixando-me 1 milhão como arma. Uma noite, no mirador de Santa Catarina, com o Tejo negro aos pés, chorei pela primeira vez desde a morte dela. Lágrimas quentes, salgadas como o mar. A cidade piscava, indiferente, mas eu sentia a Amélia ali, no vento, continua, filho. Pela verdade. E continuei. A minha mãe era o núcleo, o silêncio que permitira tudo. Ela, com os seus vestidos floridos e o rosário no pescoço, rezando à Virgem de Fátima como se orações apagassem pecados. Eu sabia que o confronto final seria com ela, não com punhais ou lixe, mas com a lâmina da verdade. Marquei um chá no pastel de nata da Belém, neutro, público, onde o cheiro a canela e massa folhada mascarasse o veneno das palavras. Ela chegou atrasada, o rosto inchado como se tivesse chorado, pelo pai, pelo escândalo, ou pelo 1 milhão que escapava. João, meu amor, disse, beijando-me as faces com lábios frios. Sentámo-nos à mesa de ferro forjado, o mosteiro dos Jerónimos ao fundo como um juiz silencioso. Pedimos chás e pastéis, mas eu mal toquei no meu. Mãe, precisamos falar da Amélia. Ela mexeu o açúcar devagar, os olhos baixos. Ela era complicada. Sempre invejosa. Invejosa. De uma vida de mentiras. Ela escreveu sobre mim. Que sou filho dela, não teu. O colher caiu, tilintando como um sino fúnebre. Impossível. Ela mentia para nos separar. Mas a voz tremia, e eu via as rachaduras, as noites em que ela me olhava estranho, como se eu fosse um estranho no ninho. Mostrei-lhe a carta, impressa em papel simples, as palavras de Amélia como acusações gravadas.
Lê, mãe. A verdadeira mãe. Ela leu, os lábios movendo-se em silêncio, lágrimas caindo na massa do pastel. Eu sabia, sussurrou finalmente. O teu pai. Ele forçou-a, numa festa no Alentejo. Eu cobri, por honra. Mas ela amou-te mais do que eu alguma vez pude. Honra. Essa palavra portuguesa, pesada como o fado, que justificava incestos e mortes lentas. Tu envenenaste-a, disse eu, baixo, para não alarmar os turistas ao lado. As pílulas extras. Ela negou, veemente, não. Eu só ajudava com a dor. Mas os olhos traíam, culpa, profunda como o Tejo. Levantei-me, deixando a carta na mesa. O dinheiro é meu. E a família? Acabou. Saí para o sol de Belém, o ar cheio de gaivotas gritando como testemunhas. Os dias seguintes foram o caos para eles. O tio Ricardo declarou falência, vendendo vinhas no Douro a preços de saldo. O pai enfrentava inquérito da ordem, o escritório vazio como uma concha. Sofia, a prima, ligou em pranto. João, o que fizeste? O meu marido perdeu o emprego por causa disto. Emprego. Ligado aos negócios do pai, claro. Ignorei-a, bloqueando números, mergulhando no isolamento. O peso esmagava-me agora. O apartamento no bairro Alto tornara-se prisão, as paredes fechando como garras. Bebia sozinho, ouvindo fado no giradiscos antigo de Amália Rodrigues cantando de sofrimentos que ecoavam os meus. O terapeuta cancelara sessões. Estás perigoso, João? Perigoso. Sim. No impulso, dirigi para Sintra, o chalé envolto em névoa como um sonho mau. Ali, no sótão, encontrei mais, um diário de Amélia, páginas cheias de caligrafia apertada. Hoje, o João ri como o pai nunca riu. Mas o pai sabe, e odeia-o por isso. Páginas de dor, o estupro no Alentejo, a gravidez escondida, o casamento forçado com o irmão para consertar. Ela escrevera sobre o veneno, eles adicionam às minhas pílulas, devagar. Mas eu resisto, pelo João. Resistir até ao fim, deixando uma herança como despedida. Sentei-me na varanda, o vento de Sintra uivando, e quebrei. Chorei por ela, por mim, pelo monstro que me tornara. A vingança era doce, mas o vazio maior, um buraco negro onde o amor devia estar. Voltei a Lisboa ao anoitecer, a cidade acendendo-se como uma ferida iluminada. Então, o contra-ataque veio. Uma carta registada, João, sabemos do dinheiro. Estamos a contestar o testamento. Assinado, família. Assinado por todos, unidos no ódio. Ri, amargo. Eles não sabiam das offshores, mas tentariam. Contratei Inês para vigiar, e o Éker para fortalecer defesas. A guerra escalava. O tribunal em Lisboa era um labirinto de mármore e burocracia, cheirando a papel velho e desespero. Eles contestaram o testamento com fervor, incapaz mental, alegou o meu pai, citando depoimentos falsos de enfermeiros subornados. O tio Ricardo, agora um espectro magro, testemunhou com voz trêmula, ela prometeu partilhar. A minha mãe, de véu negro como uma viúva de ópera, chorou no banco das testemunhas, era a minha irmã. Ele manipulou-a. Eu sentei-me quieto, o advogado pago com 1 milhão, um tubarão do chiado, desmontando mentiras como castelos de cartas. As audiências arrastaram-se semanas, o verão português sufocante como um colete de forças. Fora do tribunal, repórteres do Diário de Notícias rondavam, flashes cegando como julgamentos públicos. Escândalo familiar, milhão em disputa após morte misteriosa. Eu via-os como abutres, mas usava-os, leaks seletivos para o Expresso, pintando-os como vilões. A opinião pública virou, o jovem contra os corruptos, titulava um blog de alfama. Por dentro, desmoronava. O terapeuta fora embora, mas eu autodiagnosticava, PTSD, talvez, ou só a alma em farrapos. Sonhos misturavam-se, Amélia envenenada, eu bebendo o chá, 1 milhão transformando-se em sangue nas minhas mãos. Bebia menos, caminhava mais, pelas praias do Guincho, ondas atlânticas lavando os pés com uma absolvição impossível. Lisboa, a melancólica, consolava, nos jardins do Príncipe Real, sob plátanos centenários, eu lia Camus em bancos vazios.
No meio do inverno, descobri que havia em mim um verão invencível. Invencível? Duvidava. O clímax veio numa audiência final, o juiz, um homem de Setúbal com olhos de basilisco, batendo o martelo. O testamento é válido. As contestações caem por falta de provas. Silêncio, depois caos. O tio Ricardo urrou, o pai praguejou, a minha mãe desmaiou dramaticamente. Eu levantei-me, sereno, e saí para o rocio, o sol poente tingindo o céu de sangue. Mas a vitória era pírrica. Dias depois, um telefonema anónimo, João, para de caçar fantasmas. Acabou. Voz distorcida, mas reconheci, Sofia. Ela vazara nudes falsas minhas para um site de escândalos, vingança mesquinha. Ignorei, mas doeu, a família, agora inimigos públicos, isolada como Amélia fora. Decidi acabar. Usei o resto do milhão para algo puro, comprei o chalé de Sintra, transformando-o num refúgio para órfãos, como eu fora. Inês ajudou, o Écar reformou-se com a sua parte. O terapeuta? Voltei, reconstruindo. Anos depois, caminho por Alfama, o fado e quando. A família. Desfeita, o tio falido no Douro, o pai desbaratado em Cascais, a mãe sozinha em Oeiras, rezando para fantasmas. Eu sobrevivi, com cicatrizes como azulejos partidos. Amélia sorri na memória, vingaste-nos, filho. Agora, vive. E vivo, em silêncio, como o dinheiro que mudou tudo.